Peraí, deixa eu até arrumar, esqueci de arrumar aqui, ó. Podemos ter uma ditadura militar parte 2? Bem, irei responder sobre isso agora aqui no canal Yuri Doisan. Roda a vinheta. Bom, gente, como vocês viram, se você está por dentro das notícias, foi mostrado a gente um vídeo que passou no jornal, em tudo que é jornal, SBT, Globo, sei lá o que mais, sobre uma manifestação que ocorreu, se não me engano, em Brasília, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que era sobre o quê? Uma manifestação. Tiveram a participação de deputados e, lógico, o nosso presidente. Mas qual que era o motivo dessa manifestação? Bem, para algumas pessoas era a volta da ditadura, o AI-5. Já irei explicar o que é um AI-5. Ou a retirada do Maia do poder, do Congresso, ou fechar o STF e o Congresso, que é o CN. E esses três foram, tirando da ditadura, foram apoiados pelo nosso presidente, que cansou do Maia e vai tentar retirá-lo do poder do Congresso. Eu tô arrumando esse cabelo assim, ó. Show. Bem, e sobre a questão da ditadura militar, tivemos pessoas, sim, que pediram a volta da ditadura militar e a volta do AI-5 em imediato. O que quer dizer a volta do AI-5 de imediato? Bem, para isso tem que explicar o seguinte: durante a década de 60 até a final de 70, se não até o final da década de 70, tivemos a chamada regime militar, ou ditadura militar, ou regime civil militar, que foi a época que o nosso país, o Brasil no caso, a Federação Brasileira, era controlada pelos militares, os sargentos em geral. Isso foi chamado sobre a ditadura militar. E durante essa ditadura tivemos os já volto. É ato institucional. Ou aí, o AI. E se tivemos 5 AIs, para se entender? Por isso que existe AI-5. A gente teve 4 antes dele. E pessoas pedindo o AI-5 imediato é pedir a ditadura militar no seu extremo. Ou seja, caçar comunista. É quase que estão pedindo, chamando o AI-5. Ou opositores políticos ao regime. E bem, tivemos o AI-1, que é a caça de comunistas. Mas ainda existia, ou seja, o AI-1 é o voto indireto de militares para a presidência, se eu não me engano, faz tempo que isso, faz um ano. O AI-1 teve, eu sei do AI-4, acho. Bem, todos esses aí era querendo matar a democracia, que eu quero dizer. Porque o AI-5 é o pior de todos. E é o último também. Se eu não me engano, não existe escrito um AI-6, se eu não me engano. Possa existir? Possa. Mas bem, do AI-1 até o AI-5 ocorreu o seguinte: caça à oposição política, que seria a caça aos socialistas e comunistas, e quem era contra o regime. E também teve a caça aos estudantes, que alguns eram socialistas. Dentro do contexto do AI-1 até o AI-5, teve o que? Caça política e caça social. Caçava a oposição às pessoas e acabava com o direito das pessoas. Ou seja, você perdia o seu direito de se defender. Você não podia chamar um advogado para ficar livre, ou seja, lascou. E no AI-5 tudo isso foi jogado pro alto. Por quê? O AI-5 você não precisava, no caso dos policiais e militares, não precisavam mais de um mandato para ir atrás de você. Tipo, esse papel aqui é a prova que você é contra o governo, logo você tem que vir comigo porque você vai morrer. Eles não precisavam disso mais. Tanto que esse AI-5 foi responsável também por inúmeros... Aliás, o regime militar em si foi responsável por inúmeros estupros. Estupros, digo, relatos. Porque a gente teve relato de mulheres e algumas crianças não, mulheres. Vou generalizar falando só de mulheres. As mulheres
deram relatos após a ditadura, digo década de 2000 ou mais, sobre que elas sofreram estupros da época da ditadura militar pelos militares. Carlos Alberto Ustra. Mas então, a população atualmente, alguma parte da população, pede a volta do intervenção militar, ou seja, ditadura, regime militar, e a volta imediata do AI-5. E bem, vamos ver também um contexto global, um contexto mundial, sobre o que é ditadura. Atualmente, os países que são ditaduras ou ditatoriais são Venezuela, Rússia, China, acho que Vietnã, Coreia do Norte e países do Oriente Médio. Alguns não se destacam por causa que é questão de monarquia. Esses países que eu falo que são ditaduras, eles têm a sua reputação manchada por inúmeros países. A China, ela consegue se livrar porque ela é maior, ela é o que faz ter economia mundial, digamos assim. A Rússia, porque ninguém quer mexer com a Rússia. A Coreia do Norte está debaixo da asinha da China. Mas países que são ditadura, eles são, como posso dizer, eles podem sofrer invasão por parte da ONU. Países que estão na ONU, eles veem a ditadura como algo desumano contra as Nações Unidas, que seria a ONU. Ditadura hoje é visto como algo irreversível. O que quer dizer? Você entrou na ditadura, você tem que sair de imediato. A ditadura hoje não pode acontecer de jeito nenhum. Se acontece, vai ter... Belarus também é uma ditadura. Vai ter intervenção. Foi o caso da Venezuela. A Venezuela se assumiu como uma ditadura, no caso esquerda, para o caso do Maduro, e teve intervenção dos Estados Unidos, do Brasil e da Colômbia na Venezuela. Tanto que até hoje o assunto sobre Venezuela, o assunto da Venezuela é muito discutido. Mas e bem, a gente pedir o AI-5 e a ditadura é acabar com a democracia, tanto que isso surgiu um monte de tweets do Maia, essa galera que não gosta do Bolsonaro, e principalmente a Globo idiota que não perde uma oportunidade de criticar o nosso presidente. Ela falou que a democracia não pode não pode morrer. A democracia é o que move o país, a economia é baseada na democracia. Essa manifestação foi um golpe contra a democracia, contra a Constituição. Palhaçada. Mas bem, em partes, porque essa manifestação foi vista como algo contra-democrático, algo contra a democracia. E nosso presidente já falou: eu sou a favor da democracia, ok? Eu sou a Constituição. E a volta da ditadura é algo que não pode acontecer e não vai acontecer. Porque se acontecer, vai ter intervenção de outros países. O Congresso a gente não vai deixar também, o Parlamento. E para acontecer, atualmente tem que ser por voto público, se eu não me engano. E a população pede a volta da ditadura militar. E é essa mesma população que vai chorar se acontecer a ditadura militar. E quem for de esquerda vai ser meio que caçado de novo. Já que a gente não é, né? Mas bem, o que eu acho dessa manifestação que ocorreu, se não me engano, no domingo, eu acho que ela está certa. Eu não sou a favor de ditadura, no caso da direita. Eu não sou a favor de ditadura, mas o que acontece é que... Então, o que acontece o que acontece em caso da manifestação, não o olhar do presidente foi para manifestar contra o Maia, o Rodrigo Maia, se não me engano, Rodrigo Maia. Ele é o nome dele. Que o cara tá acabando com tudo, ele não deixa o nosso país se desenvolver e ele é contra o presidente, claramente. E também o Maia, ele arquitetou um golpe de estado no presidente, o que foi a gota d'água para o Jair Messias Bolsonaro, que se manifestou junto com a população nesse domingo, e seu plano de acabar, de retirar o Maia do rumo político do Brasil está acontecendo. Ou seja, o presidente está mexendo seus pauzinhos para tentar te retirar o Maia daquela cadeira do Congresso. O que eu acho muito bom, porque o Maia é um sacripanta, um idiota, que realmente tem que ser retirado da nossa política, porque o Maia ele tá tentando acabar com o rumo do desenvolvimento do Brasil.
E não deixa o Brasil se desenvolver. Tipo, eu sou totalmente contra o Maia, contra o Congresso, contra o STF. Na minha opinião, sim, tinha que fechar isso. Só que se fechar os três, quer dizer, se retirar o Maia e fechar os dois, é ditadura militar. Porque, querendo ou não, para acontecer a política de todos os países, tem que ter presidencialismo, que é a gente tem um presidente, tem que ter um congresso e um parlamento, digamos assim. No caso, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, o STF. Eles são necessários para acontecer a política, para existir uma política. No caso, eu falo do Brasil. É necessário isso existir. Mas no caso do Brasil também é complicado, porque tem de esquerda e direita e centro lá dentro. Então ninguém se entende. O que acaba, o que ferra, o que atrapalha também o desenvolvimento do país. E o Bolsonaro retirando o Maia é o primeiro passo para o desenvolvimento do Brasil. E espero que ele consiga. Meu apoio aí. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse canal e esse vídeo para a gente chegar a 150 seguidores. E compartilhe esse vídeo também para a pessoa entender o que está acontecendo na política brasileira. Até a próxima e fui!